Fala pessoal, me chamo Caio Monteiro aqui para mais um aulão que eu prometi para vocês, o aulão de número 4, onde nesse aulão a gente vai ver sobre processos de instalação e configuração. Na verdade, as boas práticas aí, algumas das principais boas práticas para o ambiente Linux usando o Proxmox aqui no seu ambiente. Bom, se você ainda não me conhece, me chamo Caio Monteiro e nesse canal eu falo sobre tecnologias open source, tecnologias que podem ajudar você a atingir seus objetivos da melhor forma possível. E para relembrar um pouco o que a gente viu até hoje, esse é o nosso quarto aulão. Aqui a gente tem o nosso Proxmox aqui conforme a gente fez a aula. E aqui na playlist do aulão, vou deixar o link aqui embaixo, nós temos já os 3 aulões, que foi a aula 1, preparando o ambiente físico e cultural, tá? É uma aula que eu considero das 5 que eu vou fazer, a aula mais importante. Na verdade, é a aula que mais vai se adequar a seu ambiente, porque é dessa aula que você vai entender o seu ambiente e daí você definir o norte, tá? Não adianta que você ver vídeos na internet, você fazer cursos, se você não consegue correlacionar o que você está aprendendo com o seu ambiente para você tirar o melhor proveito, tá? Bom, a aula 2 foi um overview do ambiente, a gente passou por cada opção, no caso as principais opções ali do seu ambiente, do Proxmox. Então a gente viu as principais opções do Proxmox, do data center, o que é que tem aqui em data center, o que é que cada opção dessa quer dizer. E aí, no nosso aulão 3, a gente viu regras de backup, mais a instalação do AVM Windows com dicas gerais ali de como usar performaticamente uma máquina. Bom, dito isso, a gente vai seguir agora para a nossa aula 4, que é a mesma ideia da aula 3, só que sobre a ótica do ambiente Linux, usando ali o Debian, por exemplo, no nosso ambiente. E aí, feito isso, eu preciso dar algum disclaimer com relação a essa aula. O que é que acontece com o ambiente Linux? O ambiente Linux, ele tende a entender melhor certas coisas que o ambiente Windows não vai entender por padrão, como por exemplo, você colocar um disco do tipo SCSI para uma VM Windows, ela não vai entender esse tipo de disco. Ela precisa do VirtIO ali previamente instalado na instalação do Windows, né, antes da instalação do Windows, ou que você instale como SATA e depois você faça a mudança para a SCSI. É importante que as suas VMs, independente de quais sejam, estejam rodando no tipo SCSI, tá? Assim, você consegue uma melhor performance e uma melhor comunicação com o seu ambiente. Você evita menos problemas, digamos assim. Bom, e aí no Linux a gente não tem isso. Por quê? Porque o ambiente vai entender a SCSI. Isso não quer dizer que você não precisa instalar o agente do Proxmox na máquina virtual Linux. Por quê? Porque é esse agente que também vai lhe dar boas práticas de comunicação do PVE para com a máquina virtual, além da gente configurar o descarte corretamente ali no ambiente Linux. A gente sabe que no ambiente Windows, tudo que eu tenho que fazer para o ambiente mais recente, tá, de 2016 em diante, é apenas instalar o VirtIO e ativá-lo, tá, e depois marcar a opção Discard lá na opção de disco. Bom, para ambientes antigos da 2016, você precisa, além de fazer esse processo, você precisa baixar o sdelete e programá-lo no gerenciamento de tarefa do Windows para poder executar de tempos em tempos. Assim ele vai fazer esse trabalho que no ambiente mais novo já é automático. Mas já falamos demais, vamos aqui começar a nossa aula. E aí, a gente vai aqui começar a nossa instalação. Primeiro, a gente precisa recapitular uma coisa, que é a ISO de instalação do nosso ambiente. Aqui em local, eu sempre digo para vocês que é o local, né, como o nome já diz, que a gente vai brincar com as ISOs. Então, em local, geralmente, a gente vai ali e coloca as nossas ISOs. Eu tenho uma série de ISO aqui. Deixa eu ver se eu tenho a do Debian. Debian 12, já está aqui. E aí vamos começar a instalação do nosso ambiente. Eu venho aqui em criar VM, né? Quase que não sai, vou ter que cortar essa parte, que a língua prendeu. Bom, criar VM, VM102, é a próxima VM que eu tenho aqui. Vou criá-lo como SRV, para critérios de teste, SRV applique Debian. E aí eu vou avançar. Aqui, quando eu desmarco a opção avançado, ele vai me reduzir algumas opções. Vale ressaltar aqui que você pode, nesse momento, configurar aqui a máquina para startar ou não no boot, tá? E baseado dela startar ou não, você pode dizer a ordem de start dela comparado às outras e o delay que você quer que ela ligue ou que ela desligue, tá? É bastante interessante em algum ambiente que você faça isso no seu ambiente. Bom, aqui a gente não vai fazer isso, só desmarcar aqui, vou avançar. Já aqui em avançar, ele quer saber o disco da ISO. Vamos pegar lá o nosso Debian.
ISO devidamente configurado aqui no ambiente, vou avançar. E eu estou olhando um pouco para baixo porque eu acho que está travando o OBS, mas aí eu trato depois. Bom, aqui em tipo sistema a gente não vai mudar nada. Perceba que aqui eu vou marcar com a opção QEMU Agente. Tá? Vou marcar ele. Disco. Perceba que eu já vou colocar SCSI, tá? Disco local LVM, que está apenas o meu storage LVM Tink aqui. Disco 32 GB e já vou marcar a opção descarte aqui. E aqui eu vou mudar para no cache, tá? Bom, avançado aqui, tipo de CPU, vou colocar aqui 2 cores e o tipo eu vou no padrão modo host. Tá? A gente vai ver em outra aula, em outro vídeo, o que seriam essas novas opções, porque não é bem o que dizem, mas também pode ajudar em algumas situações. Tá? Bom, avançando aqui, memória 2 GB. Network VMBR0 é a única que eu tenho aqui, não tenho outra? Estranho. Bom, deve ter sido alguma aula específica que eu criei lá para o curso. Vou usar a VMBR0 que eu sei que é a que está plugada fisicamente no servidor. E aqui eu vou avançar e vou confirmar. Ele vai criar ali a máquina virtual, percebe que ela já está na parte da esquerda. Já está aqui. E vamos startar a nossa máquina. Máquina virtual startada, console. Temos aqui o nosso ambiente. Aqui eu estou indo no modo gráfico para ficar mais amigável para vocês, mas também eu poderia ir lá no modo terminal. Ele já vai pegar o IP da minha rede local, vai avisar aqui no meu celular, né? Cada conexão nova com IP novo na minha rede eu recebo no celular. O Debian tem isso, que é criar um usuário, a senha do root, e ele cria um usuário que não tem permissões de superadministrador para você manipular no dia a dia, tá? Então, por padrão, eu sempre crio ali um tipo usuário com nome TI. Bom, aqui é o seguinte, pessoal. Aqui é o seguinte. Aqui eu já aproveito para deixar uma dica para vocês. Bom, na instalação de uma máquina virtual, você meio que perde ali a familiaridade com os discos físicos dessa máquina. Então, num ambiente físico, a gente tende muito a instalar do tipo LVM. Por quê? Porque o ambiente vai crescendo e você, por não ter uma controladora RAID, você vai adicionando novos discos e vai incluindo esse disco no grupo LVM para poder aumentar o espaço do seu pool, do seu storage no servidor e aí continuar funcionando. E aí você pode perguntar, Caio, mas então eu não uso LVM dentro da máquina virtual quando ela for virtualizada? Aí que tá. Existem duas formas. Você pode simplesmente usar o disco inteiro, que é como está aqui. Então perceba que tem o modo assistido usar o disco inteiro, ou o modo assistido usar o disco inteiro e configurar o LVM. Quando eu uso o disco inteiro, eu não estou usando, logicamente, nenhum tipo de agrupamento de disco, no caso, o LVM. O que é que pode acontecer? Quando eu precisar aumentar esse disco, né, o espaço desse disco dessa VM, eu vou precisar fazer um pequeno procedimento que é, e aí, calma, respira e senta. Excluir o particionamento, o registro do particionamento e recriá-lo novamente dando update na nova informação. É assustador. Você acha que você está apagando ali as informações do disco, mas na verdade é só o registro de particionamento para ele poder recalcular a rota e entender um novo espaço, tá? Essa é uma forma. Mas digamos que você tenha outros storage no seu ambiente, porém aquele storage onde está aquele disco daquela máquina virtual não tem mais espaço. Como que você vai aumentar espaço de algo que não tem? E aí quando você usa o LVM dentro da máquina virtual, você consegue criar um disco virtual em outro storage, associá-lo à sua máquina virtual e dentro da máquina virtual colocar ele no mesmo grupo de LVM. Sendo assim, para a máquina virtual, você associou discos e você juntou eles no grupo LVM e liberou o espaço. Se você não estiver usando o modo LVM dentro da máquina virtual, você não consegue usar discos de outro storage nessa VM como um único pool. Vai ficar um disco dentro da máquina virtual como o raiz e outro disco como outro ponto de montagem. Você não vai conseguir juntá-los no mesmo pool raiz, digamos assim. Ficou claro isso, pessoal? Bom, eu espero que sim, se não, volta e você vai entender. E aí,
Quando eu disse que no primeiro aulão é o mais importante, porque lá você vai tirar a criticidade e o tipo do seu ambiente, é nesse momento que eu estou dizendo a você. Por que eu vou usar o disco inteiro sem LVM ou com LVM? Por quê? Porque depende do meu ambiente. Eu tenho vários storages, eu tenho discos no meu PVE para a mesma função de servir de storage, ou eu tenho apenas um pool único. Poxa, se eu tenho um pool único, não complica. Não usa LVM dentro da máquina virtual, e sempre que precisar incrementar espaço no disco, você faz o processo que eu falei anteriormente. Caio, eu tenho 3 pools dentro do meu storage e eu trabalho com um pool em Ceph, eu trabalho com um pool em NVMe simples, eu trabalho com um pool em SSD, eu trabalho com um pool em SATA e eu trabalho com apontamento e um storage ali usando o TrueNAS. É loucura esse tipo de ambiente? Não, mas acontece, tá? Inclusive tem gente que usa um apontamento de storage numa porta USB. Por que não? Para ISO ou para outras coisas, enfim. O que eu estou querendo dizer é, quando você tem mais de um tipo de opção de storage apontado para esse PVE, a sua máquina virtual, no caso do ambiente Linux, ela precisa entender essas mudanças de tecnologias no seu ambiente. Porque imagina, se você não está usando, se você está usando o LVM dentro da máquina virtual e você tem um pool de um storage em TrueNAS e um pool do storage local e você quer colocar os 2 discos dentro do LVM lá, você vai conseguir. Senão, você não conseguiria. Então, nesse caso aqui, a gente vai usar um pool inteiro, um disco inteiro e configurar o LVM. Por quê? Porque eu vou mostrar como colocar em outra aula um disco existente nesse LVM para depois aumentar o seu espaço. Então, vamos avançar aqui. E aqui a gente tem outra informação importante se tratando de um ambiente virtualizado. É outro ponto muito importante de ambiente Linux virtualizado. A gente, quando está usando o ambiente físico, a gente se preocupa bastante em separar as partições, tá? E quando a gente separa as partições, está correto. A gente está criando mecanismos de defesa para que o sistema não pare. Que mecanismo de defesa é esse, Caio? Bom, se eu separar o meu /var do restante do meu disco, se eu tiver um serviço que consome muito espaço e eu não tiver separado, provavelmente o meu serviço vai crashar e vai parar porque ficou sem espaço para armazenar log ou cache. Então, se eu separo, simplesmente o serviço vai parar de armazenar, mas vai continuar funcionando. Então, essa é uma maneira de você manter o serviço disponível. Quando a gente virtualiza, a gente meio que perde isso, porque tipo, tá tudo no mesmo disco, tá tudo no mesmo local, então não faz sentido eu particionar. Depende, novamente, do ambiente. Por quê? Porque eu posso, no momento da VM corromper, o que pode acontecer, fica mais fácil para você pegar apenas o que você quer. Por exemplo, se você tiver com o ambiente particionado, você vai conseguir, ao montar o disco usando um Live Linux da vida, não se preocupar em ter que corrigir o LVM para poder pegar um arquivo de disco que está na partição var ou SR ou /dados. Tá? Você esquece simplesmente o SO e você pega o arquivo que você quer e aí você monta o seu ambiente. Então fica mais amigável para você dessa forma. Aqui, nesse caso, a gente não vai separar esses itens, mas é importante que você analise no seu ambiente se vale a pena separar. Então aqui ele já dá algumas opções, como separar o raiz, separar o vai, separar o tempo. Então vamos colocar aqui o uso iniciante, só para a gente simplificar o nosso caso. No nosso ambiente e vamos avançar. Ele vai fazer a instalação. Enquanto ele está instalando, eu queria dar algumas observações para vocês com relação a o que mantém o projeto vivo. Então, o tempo, a minutagem desse jabá, digamos assim, vai estar aqui embaixo, caso você queira pular, mas eu adianto a você que é importante que você assista, porque é isso que mantém o nosso projeto vivo. A primeira informação é que lá no curso do Proxmox eu estou criando novas aulas, estou mudando novas aulas. E aí lembrar vocês que o segundo mini PC, esse é o primeiro, ó, tá aqui? O segundo mini PC chegou hoje, já está lá na portaria, graças a Deus não fui taxado.
Não sei o que fizeram para não ser taxado, porque a gente está percebendo que está tendo mais taxas, mas uma vez que o segundo chegou, vou passar o e-mail para o fornecedor, vou fazer a aquisição do terceiro, para poder, assim, quando chegar aos três, eu colocar em prática um módulo de HA, cluster e ZFS Replication no nosso ambiente, com um ambiente real. Nós temos na bancada 3 ambientes físicos trabalhando simultaneamente para criar esses módulos no curso, além de criar conteúdos gratuitos aqui no YouTube. Então, lá no curso do Proxmox, eu criei 2 módulos novos para vocês, meus alunos, até então, e estou atualizando eles. Quais seriam, Caio? Bom, a primeira coisa é que eu estou mudando 5 aulas do Proxmox para se adequar à versão 8 do PVE, que são basicamente aulas de instalação de máquina virtual, nada muito crítico, tá? Então você que é meu aluno, você vai ter as mudanças das aulas sem problema algum. E também vou mudar as aulas, 3 aulas, se eu não me engano, do Proxmox Backup Server, tá? Bom, no curso de Proxmox, eu criei 2 módulos novos, um módulo principal e um módulo opcional. O módulo principal está aqui, se você não é meu aluno, a gente tem toda uma estrutura de ensino, onde tem parte pelo básico, planejamento, implantação e administração. E eu criei um módulo importante que é resolução de problemas reais. O que seria isso? Quando eu faço alguma consultoria e o cliente assim permite, eu verifico a forma segura, claro, de fazer uma gravação dessa correção desse problema e aí eu coloco lá para vocês essa aula. Basicamente, eu tenho 2 aulas lá, que eu fiz semana retrasada, se eu não me engano, que é devolvendo espaço indevido, né, nos FS, que foi basicamente criaram um ambiente nos FS, criaram storage nos FS no Proxmox e não marcaram a opção ali de provisionamento. Deixa eu mostrar essa opção aqui. Essa opção aqui, ó, Think Provision, tá? Não foi marcada. E o que é que aconteceu? Os FS cresceu, diminuiu, e esse espaço nunca foi devolvido para o Proxmox. Bom, não tem como fazer isso aqui marcando apenas essa opção, ele vai normalizar e vai recalcular todo o seu dimensionamento e vai devolver para o PVE. Tem que fazer um procedimento que é em cada disco fazer essa alteração. Bom, essa aula basicamente é isso. ZFS, Think Provision, devolvendo espaço indevido. A outra aula foi com relação ao replace de discos FS no Proxmox Backup Server com ambiente real. Então nós tínhamos 20 tera e tínhamos um problema em um disco onde foi feito o replace, do começo ao fim. Então, uma aula super completa e com ambiente real, que é o diferencial desse módulo. Outro módulo é com relação a o POPs, que é procedimentos operacionais padrões sobre, por exemplo, migração do Hyper-V para o Proxmox de ponta a ponta. É um PDF que tem o passo a passo, inclusive com imagens e observações, e um replace de disco nos FS, adicionando o disco e removendo o disco. Também é um PDF que tem parte a parte. Está aqui toda a informação que você precisa para fazer a aquisição desse curso e me apoiar cada vez mais nesse projeto, tá, pessoal? Lembrando que comprando pelo link abaixo, você tem desconto no curso de Proxmox Backup Server e já vai ter acesso lá ao módulo de HA, Cluster e ZFS Replication quando ele assim tiver disponível, tá? Sem falar que não tem alteração de valor após esse lançamento. Ele quer instalar e é um corno. Quem é mais antigo nesse canal sabe que tem um cara que passa de moto, às vezes de carro, é o mesmo cara, tá? É o mesmo corno. Bom, vamos aqui não ler mídia adicional e vamos fazer a instalação. Não, quero participar de nada não. Aqui ele quer que a gente instale a interface, vou colocar no servidor SSH, editar os padrões, o GNOME, vou tirar aqui o GNOME. Por que eu estou fazendo isso? A gente vai usar para servidor, então eu não quero ter que ter essas interfaces, tá? Eu prefiro trabalhar ali na linha de comando, fica mais amigável, me sinto mais feliz usando a linha de comando. Eu espero que vocês também. Caso vocês não tenham familiaridade, deixe aqui nos comentários suas experiências, porque em breve a gente vai ter conteúdo específico sobre administração do ambiente Linux via linha de comando, tá? Bom, aqui nós temos nosso ambiente devidamente instalado. Vou logar aqui. Tá? Ambiente logado. Percebam que eu estou com o meu ambiente pronto aqui. Vamos à primeira dica pós ambiente instalado, que é
Pessoal, nunca deixem isso daqui. Nunca deixem a sua ISO associada à sua máquina virtual. Isso vale para o ambiente Linux e ambiente Windows. Por quê? Porque até então, se essa ISO não existir mais aqui e ela estiver associada na sua máquina, backup não irá funcionar, sua máquina não vai startar. Tá? Então, para evitar esse tipo de problema, você, após a instalação, você desmarca aqui, ou até remove o disco, tá? Mas a priori só coloca como sem uso, tá? E aí você mantém um ambiente mais seguro. Uma segunda informação é, lembra que eu falei que você precisa ativar o QEMU? Aqui em Options, ele vai mostrar que já está ativo, porque no processo de instalação eu marquei lá, tá? Se a gente vir aqui, eu tenho aqui uma aba onde eu preciso, por exemplo, dizer se eu quero o agente do QEMU instalado, tá? Feito isso, em sumário, eu já tenho as informações de IP. Isso quer dizer que o meu agente está operacional. Como meu teclado está desconfigurado, vou colocar só um apt update, tá? Até porque a gente, em tese, não precisa mais do get, então apt update, apt upgrade. E aí eu vou fazer algumas instalações aqui. Apt install vim, que é a atualização do VI, né? Eu estou acostumado a usar o VI, então não sei qual vocês usam, mas eu me sinto mais seguro e mais familiarizado em usar as opções do VI, tá? Em outro vídeo, quando a gente criar um conteúdo de linha de comando, eu explico melhor o motivo. Então, vou fazer aqui a instalação do VI, do vim, aqui no nosso ambiente. Feito isso, o meu descard ainda não está ativo, por mais que eu tenha marcado a opção lá em hardware e lá em disco. Como é que eu ativo o bendito do descard no ambiente Linux? Bom, vamos pegar aqui. A gente sabe que, ou deveria saber, que o nosso arquivo de configuração do disco é o FSTab. Como é que eu chego lá? VI, e aí tá bem pequeno aqui, né, pessoal? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vou abrir um terminal aqui. Pronto. Então, aqui, por exemplo, com o meu hífen devidamente corrigido, apt-get install nettools. Tá? Nettools instalado, eu posso já usar o ifconfig como eu falei anteriormente. Não posso? Ah, tá. Deu algum problema do binário e aí ele não... No fsbin, exatamente. Ifconfig. Tá. Legal dar esse erro, mas na verdade esse erro é porque está faltando a variável path devidamente configurada. Por algum motivo não trouxe. Enfim, vamos ver isso depois. Bom, e aqui sabendo que é o nosso FSTab, a gente vai entrar aqui vi /etc/fstab. Perceba que aqui eu vou ter a linha do meu root, aqui ó, vendo? E também tenho a do meu swap. Bom, aqui na linha do meu root, ou na linha do meu passamento raiz, vamos falar melhor assim. Então aqui a gente vai, deixa eu puxar para cá, ativar o modo aqui ó. Marcar a opção descarte no nosso ambiente e vamos salvar e sair. O que é que acontece aqui? Se eu der um mount-a, é uma forma de eu não precisar rebootar essa máquina virtual para que ele entenda a opção que eu configurei no FSTab. Porque a opção A do mount, ela vai remontar tudo que está no FSTab. Se não conseguir, ele vai me retornar um erro. Então, esse é o momento que eu vou saber
se eu errei por acaso algum comando, alguma palavra, alguma letra, enfim. Perceba que ele já retornou e concluiu e não trouxe erro. Então, subentende-se que ele já está reconhecendo essa opção aqui e vai fazer a amarração lá no nosso ambiente. Outra coisa é que, por exemplo, a gente, quando está usando o modo LVM, a gente também, nesse caso aqui, precisa rodar, ativar o discard, ou seja, rodar a função para que execute de tempos em tempos. Então eu vou dar aqui um system ctl enable fstring timer e vou simplesmente executar ele aqui. Tá? Então, aqui é uma coisa que eu faço no ambiente para que também ele entenda isso. E lá no arquivo de configuração do LVM, o LVM config, tá? Sempre vai ser uma parametrização que remete ao nome, descarte. Vamos procurar ele aqui. Configuração de descarte. E... aqui. Essa linha aqui. A gente vai marcar como 1, salvar e sair. Sendo assim, o nosso ambiente ele já vai entender essa mudança de dimensionamento, tá? Quando eu estiver usando aí no meu ambiente. Quando que isso pode acontecer, Caio? Updates, upgrades, cache de pacote, quando você apaga uma grande base de dados, esse espaço precisa ser entregue ao LVM, que precisa ser entregue ao seu PVE, tá? Então, esses 3 ajustes são extremamente necessários no seu ambiente para que você faça. Bom, feito isso, a gente tem um ambiente performático. Vou dar um reboot aqui. Ele está sem a variável path, então o reboot eu sei que está no SBIN. Bom, você precisa aprender isso, tá? Aproveitando esse pequeno erro que aconteceu, que a gente corrigiu colocando o caminho absoluto, porque a variável path não está funcionando, eu queria deixar aqui para vocês também uma observação, que é o meu e-book, os comandos Linux que você precisa aprender. São 10 comandos que você precisa aprender a gerenciar no seu ambiente, que vão lhe dar mais segurança no seu dia a dia, e lá não tem nenhum segredo. Cadastrou o e-mail e o nome, o e-book vai estar no seu e-mail, tá? É uma forma de eu gerar engajamento de vocês e gerar um mail list para poder fazer depois alguns avisos, comunicações, lançamentos, enfim. Prometo que não vou bombardear o seu e-mail com muita informação. Bom, voltando aqui, deixa eu fechar aqui, o link vai estar aqui embaixo, tá? Vamos rodar um backup dessa máquina, apenas dessa máquina. Vamos adicionar aqui o VMID dela. Backup devidamente feito. O ambiente Linux ele é um ambiente que é bastante enxuto, então o disco de 32 GB eu estou usando ali 2 GB, então basicamente o backup foi feito em 15 segundos. Nesse caso eu estou usando SSD na porta USB 3.1 Gen 1, se eu não me engano. Bom, backup feito aqui, deixa eu desligar essa máquina aqui, porque eu prometi uma coisa para vocês, e é agora que a mãe chora e a criança não vê. É agora que alguém chora. Vocês têm uma mania de fazer uma montagem do disco na porta USB e não fazer a adição dela no FSTab.
O que é que acontece? Se você adicionar o disco pela interface do Proxmox, no caminho padrão, vou mostrar para vocês agora de forma real. Vamos primeiro desconectar esse disco do nosso PVE, tá? Então, disco USB devidamente desconectado. Eu tenho 3 backups aqui, de 3 máquinas virtuais, na verdade, com cada um com um backup, se eu não me engano. Bom, o disco tá aqui, né? O que é que eu faço com esse carinha aqui? Vamos dizer que a gente teve problema com esse Proxmox, tá? Caio, como é que eu simulo um problema? É simples. Eu venho aqui e eu apago. 1, 2, 3. Maluco, né? Calma, calma. Tá aqui. Basicamente, foi o que eu fiz aqui, foi tirar o disco e apagar o meu ambiente por completo. O que acontece aqui? O meu disco ainda está aqui, ó. O meu ponto de montagem, na verdade, falando. Eu não tenho nenhum tamanho usado e não tenho, logicamente, nenhum disco porque o ponto de montagem não está feito. Quando eu venho aqui, dou um df-h, você vai dizer, ah, Caio, você apenas removeu o disco, apagou a máquina virtual. Quando você plugar o disco novamente, eu vim para cá. Quando você plugar o disco novamente, vai montar o ambiente e vai restaurar o backup. Você não fez nada, né? Mamão com açúcar. Não. Vamos apagar. Falei que a gente vai apagar? Falei que a gente vai apagar. Onde é que a gente apaga? PC, PVE. Onde é que fica o arquivo de storage? Aqui mesmo. Storage. Olha aqui, ó. Tá? Não chore por mim, Argentina. Pronto. Sumiu. Uma coisa que a gente pode fazer é instalar o mlocate. Tá? O mlocate ele vai lhe ajudar da forma mais simples possível. Você quer encontrar algo, você diz para ele o que é, ele vai lhe atualizar. Instalei o mlocate, atualizei a base. E eu vou dizer locate bkp disco. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Disco-bkp. Disco-bkp. Ele vai trazer 3 lugares. Um é o log, mas eu vou apagar mesmo assim. O outro é o arquivo associado lá e o outro é a pasta que eu criei. Então rm-rf, que eu sou maluco, barra mnt pve disco. É esse? É. Vamos rebootar. Ele vai voltar. E aí, enquanto ele volta, a gente vai simular o que foi que a gente fez. A gente apagou o nosso ambiente. Na verdade, instalamos um novo Proxmox. O seu Proxmox queimou, né? O disco queimou, enfim. Você tem um backup. Você vai subir um novo ambiente. E aí você vai montar. Se você for montar se você for montar via interface web do Proxmox, o que é que vai acontecer? Ele vai excluir esses discos aqui. Não é o que a gente quer. A gente não pode perder isso aqui. Isso aqui é a nossa empresa. Isso aqui é o financeiro, o RH, o DP. Nosso emprego está em risco aqui. Ambiente restabelecido. Vou botar o disco de volta e vou fazer de forma manual, sem perder os dados que eu prometi para vocês, que é o plus dessa aula. Então, vamos colocar lá. Disco devidamente conectado. Perceba que aqui em disco ele vai aparecer aqui. Então, esse disco já existe, esse disco tem informação. Opa! Esse disco já existe, esse disco tem informação. Porém, eu não posso adicioná-lo por aqui, porque nem por aqui e nem em diretório, porque senão ele vai apagar o meu disco, não é isso que a gente quer. Bom, basicamente vou pelo shell, e aí eu preciso, primeiro, criar uma pasta. Vou lá no mnt, pve, não tenho nenhuma pasta, vou criar aqui um mkd, vou criar aqui backup USB. Bom, disco devidamente criado. Vou fazer o quê? Mount barra dev barra sdb1 barra mnt pve backup USB.
O que ele fala? Disco montado aqui. LS, os meus backups estão aqui. Perceba que ele me deu um aviso lá atrás, tá? Basicamente aquele aviso era falando sobre a importância de adicionar esse disco lá no meu ambiente. Por quê? Depois eu venho aqui e o disco está montado aqui, tá? Para não dizer que não falei de flores, o disco está montado aqui. Aí você vem aqui em Data Center, Storage, adicionar, diretório, backup.usb, e eu digo que está lá no MNT, PVE, backup, USB. Digo que esse disco aqui é para backup e adiciono no ambiente. Certinho aqui. Adicionei o disco. Vai aparecer lá. Apareceu. O tamanho está aqui. Backup está aqui. E aí eu só preciso agora restaurar. Então, por exemplo, VM100, vou restaurar rapidamente aqui para gente. VM completamente restaurada. Beleza. E aí, quando você reiniciar o seu ambiente, ele vai perder o ponto de montagem. Enquanto ele volta, basicamente foi o que eu fiz aqui. Montei o disco via shell, fiz a apresentação do diretório via front, fiz a amarração da pasta do front com a montagem do shell, e aí ele apresentou para mim e restaurei o meu ambiente. Feito isso, altero lá a job de backup, tá tudo bonito, tudo lindo, até que falta energia novamente. Então, se eu parasse por aqui, na próxima falta de energia ou algum problema, o seu disco não ia aparecer. O que vai acontecer aqui agora? Ó, voltou o ambiente, eu vim aqui em backup, eu não tenho nenhum backup. Eu não tenho nenhuma informação. Inclusive, o consumo do disco aqui já está em real. Porque esse disco aqui é esse disco aqui. Tá? Porque não está montado. Aí, em vez de eu vir aqui... Então, perceba que se eu vir aqui, ó, ele não está montado. Por quê? Porque eu não subi a regra. O que eu vou fazer aqui? Acessar o arquivo fstab e colocar manualmente aqui. Basicamente, /dev, /sdb1, do tipo est4. Eu quero que monte ele no /mnt, /pve, /us, backup, -usb, do tipo est4, sem erros de montagem, mount RO001. Mount -A. Vamos lá olhar se já consumiu aqui. A montagem já mudou e o meu backup já apareceu. Então, feito isso, essa linha vai ficar aqui embaixo, mas você altera para a sua realidade. É uma forma de você ter o disco de backup em outro ambiente, montar e não perder nenhuma informação, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. É uma aula que me demanda tempo, porque eu preciso parar para gravar ela para vocês, quando eu poderia estar investindo, por exemplo, em outros cursos. Mas, como falei para vocês, eu não tenho distinção por conteúdo. Eu sempre vou tentar trazer conteúdo de qualidade, gratuito, aqui no YouTube. E se for do seu desejo, aguardo você lá no ambiente sala de aula. Todos os links estão aqui embaixo, tá, pessoal? Então, por enquanto é isso. Tchau, tchau.